noite, sejam muito bem-vindos à nossa segunda noite de imersão. Na noite de hoje falaremos sobre liderança, liderança adaptativa e humanizada, gestão do tempo e prioridades para líderes iniciantes. Lembrando que ao final dessa noite nós disponibilizaremos a vocês o formulário para que vocês preencham com os dados de vocês, para que vocês tenham à sua disposição o certificado. Mas lembrando, é só no final dessa live. É para você acompanhar o conteúdo do início ao fim. Combinado? Hoje nós temos aqui para falar sobre o assunto de liderança o professor Arthur Ubaldo, cientista de dados, coordenador de educação continuada da Cruzeiro do Sul Virtual. Flávio Janones, diretor executivo do ensino digital da Cruzeiro do Sul. E Renata Burgo, formada em psicologia, pós-graduada em administração de empresas, RH, empresária há mais de 10 anos com sólida experiência em gestão de liderança, especialista em programas de desenvolvimento de líderes. Professor Arthur, Janones, Renata, é com vocês. Olá pessoal, muito boa noite. Se ontem nós hackeamos a liderança, hoje a gente vai desmontar a liderança, tá? Então vai se preparando aí calmamente, pega seu cafezinho, sua pipoca, chama a família, porque vai ser um programaço hoje, tá? Ontem nós falamos muito de coisas internas, né? Então você aprendeu uma série de coisas, percebeu o seu medo, que não tem fundamento e, obviamente, você agora sabe que você é líder. Ponto. Não é mais, será que eu sou? Não, eu sou. Você é líder. Acredite. Ok? Legal. Mas hoje a gente vai falar do mundo. Como é que o mundo está hoje, de que forma que ele está mudando rapidamente, criando contrastes, criando desafios que exigem muita paciência da vida da gente e saber o que a gente vai fazer. Então, quando a gente vai falar sobre mundo caótico, a gente vai falar sobre mundo bunny. E a gente vai falar para vocês o que ele é, mas, assim, só para a gente abreviar tudo isso, né, vamos dizer que o caos é o novo normal. Então, se acostuma com o caos, abrace o caos, goste do caos, porque o caos daqui para frente é que manda, não tem jeito. Certo, Renata? É exatamente isso. Não dá para brigar com o caos está aí. E a gente precisa naturalizar o caos, né? De uma forma que ele faz parte da nossa rotina, parte da nossa vida. Então, por isso, a gente precisa saber como lidar com ele. E não brigar com ele, né? É o abraçar o caos. Não é isso? E o novo normal virou então o WhatsApp depois das 18, professor Janones, é isso mesmo? Quase isso. Primeiro, obrigado pelo convite. Imagina. Ontem, alegria enorme estar aqui com vocês. Me sinto mais do que prestigiado. Arthur, eu te acompanho, né? Dora, em todos os eventos, é uma inspiração para todos nós. E agradecer a Renata aí pela participação, pela confiança. É exatamente isso. Acho que um mundo cada vez mais volátil, com grandes mudanças. E que para todos nós que somos líderes, precisamos ser líderes, aumenta o nosso desafio. E aí vamos fazer, eu acho, um grande bate-papo aqui hoje sobre esses temas. Com certeza. E uma coisa que a gente estava conversando agora, né, professor Janones, que é o seguinte, nós temos que ser adaptativos para esse caos moderno que a gente está, né? Como é que a gente consegue ser adaptativo? Como é que a gente tem esse momento de lucidez para ser adaptativo, já que o trem está vindo, né? O trem está vindo, e aí, como bom mineiro, eu gosto da expressão do trem está vindo. Acho que é difícil pensar em uma única resposta. Acho que a gente tem uma especialista aqui 10 vezes melhor do que eu para nos ajudar nesse debate. Mas eu levantaria que, acho que dentro dos pilares da liderança, acho que um ponto importante é a escuta. Sem dúvida. Ouvirmos todo esse ecossistema que está em mudança. A gente acorda de manhã, a gente não sabe o que vai acontecer até o final do dia. Nós, como profissionais, a gente faz o comparativo, estava comentando antes nos bastidores, os nossos pais viviam ali 20, 30 anos na mesma corporação, e hoje a gente pega gerações que têm 1, 2, poucos anos de experiência e já está mudando de empresa e tem alguns grandes desafios aí. E fora que hoje a gente está num mundo mega, hiper globalizado. Eu gosto de comentar, um dos meus hobbies, Arthur sabe que é esporte, só para assistir, tá, Renata? E futebol. Eu tive o prazer de ir na Copa do Mundo de 2000 e
da Rússia 2018. 18, né? E já foi uma grata surpresa, porque você chega na Rússia, você chega em Moscou, eu achei que estava na Avenida Paulista. Tirando os prédios históricos, etc., você vai no McDonald's, você vai no Subway, você encontra os totens para fazer qualquer solicitação ali de alimentação ou de demanda, etc. Então, num mundo cada vez mais globalizado, a liderança tem um outro papel. Seja para liderar globalmente, seja para gerenciar colaboradores, que eu sempre falo isso, hoje a gente compete com o mundo inteiro. A gente fez uma pesquisa recente, a Arthur acompanhou para alguns cursos na área de tecnologia, e uma das primeiras aspirações dos nossos alunos é trabalhar para ganhar em dólar. Então, assim, hoje as fronteiras foram derrubadas, respondendo esse mundo cada vez mais volátil, cada vez mais frágil, cada vez ebulição. Então, as fronteiras foram derrubadas. Vem aí o trabalho cada vez mais híbrido, mais remoto, pautas para a gente discutir depois nos desafios da liderança, como é que eu sou um líder se a minha equipe está espalhada em todos os cantos do país ou do planeta, com diferenças culturais e de fuso horário, etc. Então, não é simples, Arthur. Acho que temos um bom desafio aí para que a gente possa inspirar todos que estão aqui conosco hoje e principalmente fazer essa interação. Então, já aproveito aqui, Dora está aqui nos acompanhando para que vocês mandem as dúvidas, sugestões, experiências e no que eu puder trazer um pouco aqui do meu dia a dia como líder hoje da área de educação digital da Cruzeiro do Sul Virtual. Hoje a gente está presente em praticamente 1.500 cidades do Brasil. A gente tem... eu tenho o prazer e a alegria de liderar um time hoje diretamente de quase 1.000 colaboradores, e quando a gente fala de todas as pessoas envolvidas nesse ecossistema de unidades, Brasil afora, a gente está falando de mais de 10.000 pessoas ligadas só na educação digital. Então, é um grande desafio e vamos bater um papo sobre isso hoje. Com certeza. Então, gente, vamos pensar aqui o seguinte. Então, a hiperconexão, ela gera confusão. Como é que eu consigo diferenciar o que é um problema do que é uma situação? Com certeza eu vou pedir isso para Renata Burgo explicar. Muito bom. Não tenho dúvida disso. Bom, problema a gente tem sempre, não é? Mas é bom, né? É bom. Problema é bom. Estamos aqui para resolver problemas. E exatamente, acho que na vida, né? Na vida. No trabalho, Com em certeza. casa, até porque senão, qual é o filhos, sentido? Com os filhos. E quanto mais a gente resolve problema, mais a gente cresce, mais a gente se desenvolve, não é? E principalmente como eu resolvo esses problemas. Como você resolve? Está aí a questão, não é? Exatamente. Como é que a gente resolve problema? Primeiro, todo mundo tem problema, não é algo só seu, né? E a gente precisa primeiro pensar nesta solução. E reconhecer que aquilo é um problema também, né? Exato. Porque tem gente que olha para o problema e fala, nossa, quem é você? E não quem só, é você? né? Ou se não culpa, né, o outro. Isso aí. O problema, eu estou com problema sei lá, por outras pessoas e não exatamente por mim, né? A primeira coisa é reconhecer o problema, é saber que você faz parte desse problema. E eu brinco que quando você reconhece que você faz parte desse problema, tem uma boa notícia, que você faz parte dessa solução também. Muito bom. Não é? Então, é você reconhecer que você tem um problema e focar na solução. Como de uma hora para outra? Não. E aí, nosso professor Arthur tem toda uma sequência, um processo de como resolver. É que, na verdade, a melhor situação que você pode fazer quando aparece um problema na sua frente é que você primeiro tem que reconhecê-lo, como a própria Renata falou. A segunda coisa é como é que você vai abordá-lo. A estratégia que você vai usar para resolver o problema determina a solução e determina o resultado que você vai colher. Eu passei, todo mundo deve ter passado por situações com chefes diferentes e estilos diferentes. Vai desde aquele chefe que fala assim, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo, você entendeu? Até aquele cara que fala assim, não, peraí, vamos refletir juntos porque isso é um problema. Qual que eu gosto? Óbvio, né? Que eu gosto daquele que pensa. Né? Porque aquele que não pensa e acha que a solução vai brotar como uma planta do chão, ele está enganado. Na verdade, a solução de um problema ela é emergente. Né? Ela não aparece, ela não brota, ela não sai do hiperespaço e cai aqui na Terra. Não. O problema ele tem que ser reconhecido e tem que ser compartilhado. Então, nós temos uma coisa chamada pensamento computacional, que não tem nada a ver necessariamente com pensamento computacional, mas ele ensina que nós devemos fracionar esse problema em partes menores. Por quê? Eu quebrando o problema em partes menores,
eu consigo resolver pedacinhos. E eu consigo dar contexto nesses pedacinhos, e eu junto essas partes, eu integro e eu tenho a solução. Então, qual é a grande sacada disso para você que está aí assistindo a gente essa noite? Já chamou todo mundo? Tô vendo aqui que está faltando gente, tinha mais, hein? Chama esse pessoal aí. Olha só, o que a gente precisa? Vamos criar ciclos. Se eu tenho um problema para ser resolvido em, 30 horas para resolver o problema, brotou ali, ok. Quebra em ciclos de 3 horas. E veja, aquilo é um pace, tá? É uma passada que você está dando. Então você vai chamar a tua equipe e vai falar, olha, nós temos esse problema que é desse tamanho, mas nós vamos resolver esse pedacinho aqui hoje. Daí vai vir algum esperto na sua equipe, obviamente, sempre tem o cara que fala demais, vai falar assim, pô, mas isso não vai trazer a solução para o problema. Mas é lógico que não. Nós vamos quebrar isso em partes pequenas, vamos entregar alguma coisa que é melhor do que nada. Então entrega-se aquelas 3 horas e você vai criando, sabe o quê? Confiança na equipe. Você vai fazendo com que aquilo cresça, aquele sentimento de vitória, de conquista, vá tomando conta, porque está se entregando um resultado. E isso contagia, gente. Se você chega assim, não, nós vamos daqui a 30 horas entregar tal coisa. O pessoal fica olhando para você como cara de pastor alemão, tentando descobrir de onde veio o barulho. Não é assim que a vida gera, é regida. Principalmente um líder. Então o líder influencia, lembra que a gente falou ontem? Você pensa, você reflete, você tem a bússola, cara. A bússola do Jack Sparrow, lá, mirando de um lado para o outro. Lembra aquele negócio? Então, rumo. Sim, e você envolve as pessoas com um propósito para fazer. Faz sentido, professor Janone? Total, e um time, a liderança de um time. O seu exemplo de dividirmos o problema em várias squads, em vários momentos, vale também entre a equipe. Porque o papel de um líder é gerenciar exatamente um time de alta performance. Eu sempre, mais uma vez com as minhas analogias, como bom mineiro que gosta de contar uma história, eu falo que um time campeão não é composto nem só pelos 11, mas pelos 18, pelos 22 que compõem aquele elenco, por toda uma comissão técnica, e para o time ser campeão, não podemos ter 11 centroavantes ou 11 goleiros. Eu preciso ter um goleiro que vai resolver a parte dele, eu vou ter um lateral direito que vai resolver a parte dele, eu vou ter o centroavante que talvez é que vai aparecer lá na mídia fazendo o gol, comemorando o título, mas todos foram importantes. Parece uma analogia simples, Arthur, Renata, que eu gosto de sempre colocar, porque muitas vezes esses pequenos atritos que acontecem quando a gente vê numa equipe de alto rendimento de esportes acontecem no dia a dia da empresa. Por que a Renata que está indo com o Janones naquele evento? Por que é o Arthur que está indo na diretoria apresentar aquele projeto, mas eu também fiz aquele projeto? Então, é importante a equipe ter essa consciência de um trabalho em equipe, que não vamos poder ir os 11, os 18, os 22, todas as vezes, para apresentar para o conselho um projeto, ou para aparecer num evento, ou numa matéria na revista, no jornal, etc. Mas aquele líder, ele representa toda uma equipe, ele representa toda uma organização. E esse trabalho do dia a dia é muito importante. Eu falo, quando o goleiro percebe que ele é tão importante como o centroavante, aí a gente está criando uma liderança que vai gerar grandes resultados. Isso que você disse é fundamental por um motivo muito simples. Isso que você está falando de forma natural, trata-se de uma estratégia de liderança chamada liderança situacional. Ou seja, qual é a situação? O centroavante tem a bola, ele vai marcar o gol porque é a situação em que ele tem que agir. Está vindo o contra-ataque, o goleiro vai ter que agir, o back vai ter que se mexer. Então é a situação que determina a liderança. Então o líder ele não precisa de ser o chefe. Lembra aquele negócio que a gente falou ontem? Liderar é diferente de chefiar. Então, você lidera, porque tinha o capitão, e aí você pode usar analogia. O melhor capitão da seleção brasileira, para mim, foi o Cafu. É isso aí. Era um lateral, não era o cara que estava decidindo as partidas, mas era uma referência. E a gente pode citar vários exemplos de grandes líderes que, num primeiro momento, não era aquela pessoa de maior destaque. A gente vê muito isso quando a gente faz dinâmicas, e aí temos uma especialista aqui mais uma vez. Muitas vezes aquela pessoa que, num primeiro momento, aparece mais ao fundo, não tem tanto destaque, mas quando a gente vai colocar a mão na massa, chega na hora de fazer aquele trabalho, você percebe a pessoa organizando e orientando e decidindo o que é importante naquele momento, como que nós vamos fazer aquela divisão do trabalho que o professor Arthur colocou com grande importância aqui para todos nós. E aí uma coisa que eu sempre falo que é muito importante esse entendimento do perfil das equipes, do perfil de cada corporação,
da cultura organizacional, né, Renata, que interfere diretamente, a gente sabe disso, a gente sabe que de acordo com o mercado de trabalho, de acordo com a cidade, de acordo com a região, de acordo com o histórico da empresa, é uma empresa mais familiar, é uma empresa que já nasceu em tempos digitais, tudo isso vai interferir um pouco ou muito no modelo de liderança. Com certeza. Mas, assim, Dora, eu não acredito que não tem pergunta. Pois é. Tem pergunta. Ah, que bom. Tem pergunta, tem mais de 1.600 pessoas na live Uau! nesse momento. Uau! Polo Cruzeiro do Sul de Salvador, Bahia, Rubnalva Veloso está aqui com a gente. Nós temos a Joveli de Pedagogia, a Rose de Psicanálise. Quem mais? Leonardo tá dando boa noite aqui pra gente. E nós temos perguntas. A gente falou de problemas, né? A gente falou de resolução de problemas. E a Yasmin perguntou pra gente como a gente enfrenta a complexidade desses problemas para ter uma boa liderança. Muito bem. É para você mesmo. Vamos lá, vamos que vamos. Os dois olharam para a Renata. Gente, e problema, você, na verdade, é líder para resolver problemas, né? A gente está no ambiente para resolver problemas e a tua equipe também. Não queira, de uma hora para outra, ter a solução do líder herói e trazer a resolução do problema como sendo o herói mesmo da equipe. Os problemas complexos, eles precisam ser analisados, né, discutidos com a própria equipe, envolvido, né, com as pessoas que estão ali com a mão na massa. Porque você provavelmente não tem a resposta que aquelas pessoas têm. E a gente precisa começar a escutar, como o Janone falou, é fundamental que a gente envolva essas pessoas da nossa equipe para que consiga resolver, claro, as nossas questões e esses problemas complexos, porque é uma engrenagem. Cada um precisa fazer o seu papel, fazer uma análise, não só aquela história do líder que manda e o outro obedece, não é? A gente precisa envolver todo mundo. Então, para problemas complexos, o fundamental é você escutar e envolver as pessoas, e eu tenho certeza que a equipe vai te ajudar a resolver essa questão. Foi uma resposta bem humana, bem interessante. Posso fazer um complemento rápido para explicar rapidamente o que é complexidade, porque a complexidade ela está muito envolvida com gestão de projetos, porque ninguém encontra um problema sem ele estar vinculado a algum projeto. Então o que acontece? A complexidade é inerente às pessoas. Você sabe por quê? Porque é assim, quando eu vejo um projeto, eu tenho escopo, cronograma e orçamento que fazem com que isso gire e eu tenho qualidade ali no meio, porque toda qualidade tem um custo. Mas isso aqui não são dimensões humanas, a dimensão humana está do outro lado. Sabe por quê? É aquela dimensão onde você tem o stakeholder, né, a parte interessada, você tem as pessoas que vão trabalhar no projeto, você tem comunicação, você tem o RH, onde você vai contratar as pessoas corretas para fazer as coisas corretas, ou treinar e capacitar as pessoas para fazerem as coisas corretas, e você tem um cara no meio desse quadrado que eu acabei de desenhar aqui para vocês, que se chama risco. Então, olha só, o que a gente tem que aprender? O risco, ele é feito por pessoas. Pessoas geram risco, não são as coisas que geram risco. Nós geramos risco. Mas nós, da mesma forma que podemos fazer um projeto afundar, nós temos a capacidade, quando bem orientados e bem organizados, de fazer isso funcionar. Então a complexidade ela é muito mais voltada para uma dimensão humana do entendimento daquilo que tem que ser feito do que a impossibilidade de se fazer isso. É uma percepção só, tá? Isso aí. E a gente falou, vocês falaram muito sobre engrenagem, né, sobre organização. Tem uma pergunta do Jokan, que eu não sei se é um user dele ou se é um nome, mas ele fala primeiro, parabeniza, diz muito boa essa palestra, então legal que as pessoas estão curtindo realmente a nossa segunda noite de imersão. E ele fala aqui, gostaria que abordassem como lidar com um superior cabeça dura. Gente boa, mas muito inflexível. Como é que a gente lida com uma pessoa assim? Falamos ontem, mas é sempre bom falar de novo, né? Mas você fala. Sou eu? Não, você fala. Você fala. Isso daí tem que ter uma delicadeza. Entendeu? Tem que ter uma delicadeza, entendi. Bom, pensando um pouco, né? Ontem a gente falou um pouco sobre isso. A gente não consegue mudar o outro, né? A gente consegue mudar a nossa perspectiva com relação ao outro. Se ele é gente boa, eu acho que vale uma conversa e ver até onde você consegue ir
sem prejudicar, claro, o teu cargo, o teu limite aí. Mas tem muito mais a ver com você nesse momento, né? Que não consegue trabalhar mais muito com ele, que é cabeça dura, que eu sei que é muito difícil, porque a gente tem líderes inflexíveis, do que tentar mudá-lo, porque a gente não muda ninguém. Acho que a Renata já deu uma boa dica aí, adorei a pergunta e enviem mais. Acho que o primeiro ponto eu iria exatamente tentando trazer para o meu dia a dia aqui, nesses 20 e poucos anos de carreira, e já passei por algumas organizações, e quando a gente fala da pessoa, eu sempre amplio um pouco também, Renata, que eu coloco a questão das culturas regionais. Sim. Então, sem me estender muito aqui, eu tive uma experiência longa na carreira em Minas Gerais, e logo depois tive uma experiência também em Santa Catarina, em Joinville, e automaticamente são culturas totalmente diferentes. E é importante entendermos essa cultura, ou nesse caso, entendermos como que essa pessoa gosta de atuar. Então, se eu sou um profissional mais ligado à área de comunicação, mais inovação, mas meu líder é um engenheiro, é claro que ele quer dados mais concretos, ele não vai simplesmente aceitar na minha criatividade, isso vai ser legal, nós vamos inovar, etc. Ele quer dados concretos. Então é muito importante a gente entender como que, entre aspas, a mente do líder funciona, como que eu devo me posicionar nesse dia a dia, trazendo esses exemplos. Eu sempre recordo, eu tive um líder que não está mais entre nós, que foi maravilhoso para mim na minha formação, que era o professor Sandro Murilo Santos. Sempre brinco que era um alemãozinho, baixinho, e quando eu cheguei já apresentando uma série de ideias, ele não, e as respostas sempre eram não. Falei, peraí, então deixa eu ter um problema aqui, eu não estou conseguindo me colocar como um vendedor de projetos ou de estratégias, ou mostrando para ele alternativas diferentes. E aí, quando você começa a entender cada um desses perfis, você fala, não, ele quer dados concretos. Se a gente fizer isso, eu vou alcançar isso. Se eu fizer esse investimento aqui, eu vou ter esse retorno aqui. Excelente. E aí eu começo a tangibilizar e gerar confiança. E aí, Excelente. basicamente, liderança também é uma via de confiança. Sim. Se o meu líder tem confiança que eu sou aquela pessoa que entrega o resultado rápido, que ele me pediu aquele relatório estava na mesa dele numa data combinada, automaticamente essas barreiras, essa cabeça dura, que a gente brincou, começa a ficar um pouco mais flexível. Excelente. É a entrega que mostra. É isso aí. É isso aí, eu acho que são dados importantes que vale. Aproveitando a pergunta da Dora, eu peguei uma cola aqui que eu estava comentando com a Renata um pouco mais cedo, vou me atrever aqui, pegar só 2 dados, vou pegar a colinha aqui para não falar o número errado, porque eu falei de uma consultoria muito importante que tem na área de gente e gestão, que é a Solids, e eu vi essa matéria recente essa semana, e na revista Você S.A. dessa semana, trazendo uma pesquisa dessas percepções. E aí acho que tá legal, Arthur, depois ver o que a Renata acha dessa percepção do líder e dos liderados. Legal. E aí, a pesquisa era longa, mas eu pontuei aqui 3 dados, que a primeira pergunta era como é que era a questão da liderança, da confiança. E aí os líderes responderam, uma pesquisa grande com líderes e liderados, 76% dos líderes responderam que sim, eu transmito confiança. Quando eu estou lá com a minha equipe, eu sou o cara que gera confiança. E aí quando entrevistaram os liderados, a equipe, 46% dessa equipe falou, não, eu não tenho confiança no meu líder. Complicado. Mas peraí, 76 líderes falaram que eu sou o cara da confiança, mas 46% falaram, eu não tenho confiança no meu líder. Então a gente já tem aí também um problema de comunicação, de confiança. E aí depois, outro ponto, já que a gente falou de comunicação, a pergunta era, a comunicação do seu líder é eficiente, é transparente, ele te passa as principais demandas? 63% dos líderes disseram que sim, eu passo uma comunicação muito assertiva para o meu time. E aí quando entrevistaram os liderados, praticamente o mesmo número, 59% responderam, não, eu não tenho a comunicação clara do meu líder para o nosso time. E para fechar, quando a gente fala de conflito, o Arthur comentou agora há pouco falando de risco, o risco é um pouco de conflito é risco, e aí talvez quando a gente fala lá do líder cabeça dura, a gente pensa no risco, a gente pensa no conflito, que se eu quero gerar mais ou menos, e aí 64% dos líderes responderam que sim, eu sou preparado para atuar com conflito.
E aí, Renato, importante que na mesma linha 40% das equipes falaram, meu líder não sabe trabalhar com conflito. Então a gente percebe assim, uma pesquisa super recente, desse mês de outubro de 2025, com líderes e liderados. E deixa claro que a teoria é uma coisa, a percepção do líder é uma coisa, a percepção do liderado é outra, e na vida real, voltamos na questão do conflito. Tem um conflito, que é muito grande. É muito grande. Né? E eu acho que esses dados trazem muita informação importante do quanto a liderança não tem exatamente essa percepção de que está fazendo um bom papel, né? E como é que a gente trabalha dessa forma, né? Assim, para solucionar? É escutar, primeira coisa, de novo. Né? A gente volta no mesmo contexto, é escutar, é entender um pouco da equipe, entender se está indo bem mesmo. Sim. E a própria comunicação, quando a gente fala de comunicação, a responsabilidade de vocês aí, né, em casa, entenderem o que a gente está falando aqui é nossa, e não necessariamente de vocês. Às vezes a gente fala para o líder, né, o líder, em alguns treinamentos meus, fala, puxa vida, Renata, eu preciso às vezes desenhar para o cara, porque eu falo para um e um entende de uma forma e o outro não entende. E é assim, a gente é diferente. Muitas vezes eu não entendo e está tudo bem. E às vezes precisa desenhar para mim e faz parte. Faz parte mesmo. E o que a gente precisa é isso, é essa adaptação ao nosso interlocutor e principalmente na liderança. E quando a gente fala de liderança com confiança, como é que a gente tem confiança? Nessa proximidade. A confiança nasce da liderança ser humanizada. Exato. Você tem que humanizar isso daí. E você precisa entender, você precisa conhecer os seus liderados. Você precisa saber o nome das pessoas, saber se ele é casado, se ele tem filhos. Você precisa se envolver. Saber que ele é uma pessoa, né? Tive Saber uma situação uma vez numa reunião fora do país em que os europeus têm um costume muito interessante, que é o seguinte: antes de eles começarem uma reunião, eles dedicam 15 minutos para que vocês conversem qualquer coisa e se conheçam. As pessoas se conhecem, elas conversam, elas falam sobre a vida, sobre os filhos, sobre as dificuldades do mundo e outras coisas, mas quando dá 15 minutos, é uma coisa meio londrina, né? Não, nós vamos começar a reunião agora, porque tem que ser assim, não tem jeito, tá? Mas isso daí gera uma concórdia. Você conhece um pouco de mim, eu conheço um pouco de você, sabemos que somos humanos e quando vamos entrar na negociação, nós entramos de peito aberto, porque a gente sabe o que esperar do outro lado. Então você vai, claro, seguir todas as técnicas, todas as coisas. Mas o Einstein tinha uma frase muito boa, dizem que era dele, não sei, eu não era vivo na época para poder conversar com ele, mas dizem que ele falava o seguinte, né, que a teoria, mais cedo ou mais tarde, é sempre assassinada pela prática. E é isso. É isso aí, mas as duas falas são super importantes, acho que para todos nós, mas vou voltar numa frase da Renata de proximidade. Eu acho que na liderança dos meus times é uma das coisas que eu mais acho que falo, acho que Dora é testemunha disso, a gente tem que estar próximo. Eu sempre provoco alguns pares e alguns líderes, até do mercado e amigos, que eu falo, se você acha que vai ficar sentado na sua sala, no ar-condicionado, na Avenida Paulista e vai gerenciar uma rede enorme, uma equipe enorme de colaboradores, está fadado a um insucesso. E essa semana, assistindo um vídeo, uma entrevista até do CEO lá da CIMED, eu sempre mando para o meu time com algumas provocações, ele falava isso, por que eu pego um avião, saio de São Paulo e vou para Aracaju para visitar uma farmácia? Pô, cara, será que ele vai visitar uma farmácia? Essa semana mesmo eu tenho vários gerentes, e eu faço isso com muita frequência, que semana passada eu falei, não é para ninguém estar no escritório, vocês precisam estar nas unidades, conversando com o aluno, conversando com o parceiro da Cruzeiro, para entender a realidade de cada praça. Então, só a proximidade que vai gerar confiança, porque eu posso tomar a melhor decisão, mas se a pessoa não me conhece, eu não sei o nome dela, eu não conheço a operação dela, eu não fui numa unidade dela, eu não conheço o cliente dela, lá, o Janones acha que Aracaju é São Paulo, que Macapá é São Paulo, e não, cada região tem as suas particularidades. E, sem contar muita história aqui, Arthur, você falou dos londrinos, mas eu sempre conto e debato isso. Eu trabalhei mais uma vez
quase 15 anos em Belo Horizonte, e aí esses 15 minutos, quando a gente fala de mineiro, é um pouquinho mais, né? E depois, com a minha experiência em Santa Catarina, já uma cultura toda germânica, e aí foi um choque nos dois pontos. Eu tenho a história nos dois pontos, porque quando eu cheguei em Santa Catarina, a reunião começava às 8. Primeiro não era 9, era às 8. Estava assim, pô, mas 8? Mas 8 começa. Se achasse ruim, começava às 7, Renato, porque as fábricas abrem às 7. Então, às 8 horas. Se você chegasse às 8h05, você passava vergonha. Já estava a reunião, já estava rolando, assim, mas peraí, já começou, estou atrasado, mas 8h05, por que o Arthur já está lá na frente apresentando, já está no terceiro slide, e você chegava caladinho, sentava, não podia nem pedir desculpa, porque levava um puxão de orelha. Opa. Então eu habituei nessa, e para quem me conhece também, sabe que depois eu brinco do meu intercâmbio no sul do país, fiquei chato com pontualidade, começamos na hora, respeitamos quem chegou. E aí depois de alguns anos em Joinville, peguei dois diretores, inclusive minha esposa trabalhava comigo, voltamos para o Belo Horizonte para fazer um benchmark, numa empresa que eu tinha um grande amigo que era diretor, e falou, vamos visitar a empresa X, que acho que é legal para a gente conhecer. A reunião foi marcada para as 10, às 10, beleza, marcamos às 10. Às 9h45 a gente estava ali a uns 500 metros mas o trânsito estava ruim, eu já desesperado, porque não podia atrasar, mandei umas 2 mensagens avisando que talvez a gente atrase 5 minutos. No final ainda chegamos 5 para as 10, cheguei na recepção às 5 para as 10, falei, pessoal, avisa que chegamos a tempo, não sei o quê. E aí deu 10, 10h10, 10h15, 10h20, e nada de ninguém nos receber. Pô, mas 10h20, como assim? O que eu estou fazendo aqui? E aí passa alguém e fala, pô, tem picolé aqui na recepção, toma um picolé, já ofereceram um cafezinho, oferece um pão de queijo para a turma que chegou. Para resumir, a reunião foi começar quase 11 horas, porque a pessoa ficou presa em outra reunião, e aí oferece pão de queijo, oferece café, etc. Então eu brincava sempre isso, que de acordo com a cultura, você precisa saber como lidar. Né? Porque se eu chego em determinadas regiões, ou determinados países, ou determinadas cidades, ou determinadas empresas, determinadas culturas, eu não tolero 5 minutos de atraso. Em outras culturas, eu brincava que e para fechar a história, eu mega incomodado já, chateado, porque tinham 2 convidados, a minha esposa como um bom mineiro, me dá uma cutucada, fala, você esqueceu que você está em Minas? Então, assim, é muito mais flexível nessa questão do horário. E a gente brincava assim, pô, é mesmo, quando a gente começava a reunião às 9, aí eu tenho que começar a reunião, eu tenho que perguntar se viu o jogo do Galo, se o Galo ganhou, e aí 9h10 chega alguém e fala, e o Galo? Você viu o Galo? O Galo jogou. Aí você volta no assunto do Galo, então, assim, você tem ali seus 15 minutinhos, viram ali uns 30 minutinhos, que é importante se você corta esse momento, esses 30 minutos iniciais de conversas que aparentemente são aleatórias, você perde o vínculo da confiança. É verdade. Mas você disse uma coisa que é fundamental aqui, eu queria até que você explorasse um pouquinho mais em cima desse tema, que é assim, qual a importância do líder incentivar a visita em campo para que a gente possa conhecer a realidade da nossa clientela, do entorno, para que isso possa ser participativo, para poder atrair pessoas que vão estar conosco aí na jornada. Arthur, eu vou ampliar. Acho que uma liderança próxima, pegando a palavra que peguei da Renata, que adorei, é fundamental para qualquer negócio. Não conheço um negócio. Janones, tem uma empresa de tecnologia e no final, depois eu até vou pegar o nome aqui, a Ilana me presenteou esses dias com um livro que fala sobre tecnologia, problemas, etc. E aí um dos relatos é exatamente esse, falando, se eu não saio para estar próximo, para eu entender a realidade, eu estou fadado ao insucesso, independente de qualquer mercado. E aí eu me empolguei aqui já, na sua pergunta, e falando de livro, a gente gera uma competição sadia lá na diretoria da Cruzeiro com os meus gerentes, que a gente fica ali na disputa de quem lê mais, e um trocando livros com o outro, e um dos que eu li, que depois eu recomendo, tem 2, 3 com títulos similares, mas é um que o título é Não Coma Sozinho. E ele basicamente, a turma de tecnologia principalmente, adora, Renata, e a capa é uma capa moderna, acho que é quase um hambúrguer que tem ali na capa, não é de gastronomia não, mas e o título é esse mesmo, Não Coma Sozinho. Tem Não Almoce Sozinho, que é uma versão, e tem esse Não Coma Sozinho, que é bem legal. E ele fala, Arthur, basicamente o quê? Da importância de você sair do seu local de trabalho, da sua cadeira, do seu escritório,
e gerar relacionamento, e gerar network. Então, assim, a gente fala muito desse mundo maluco, volátil, então eu não tenho tempo. A gente para tomar um café. Eu posso chamar a Renata para tomar um café de 15 minutos e ali gerar um relacionamento, entender o que ela pode me ajudar, o que eu posso ajudá-la. E aí, ampliando um pouco, uma dica aqui que eu gosto de sempre falar, e que esse livro me ajudou muito, porque primeiro a gente, nesse mundo mais uma vez maluco, normalmente, dependendo do perfil, eu tenho um pouco desse perfil, assim, estou lotado de demanda, eu preciso responder aqui minha caixa de e-mail, eu preciso fazer isso, não vou conseguir ir lá almoçar com a Dora hoje não, depois eu faço essa reunião, depois eu vou naquele fornecedor, se eu sair daqui, tiver que ir lá em Curitiba para atender meia dúzia de clientes, de parceiros, vou perder 3 dias, não, eu vou ganhar 30 dias depois de desenvolvimento. Então esse livro, ele, sempre que eu tenho ali aquela dúvida, vou ou não vou, eu lembro dessa leitura, falo, não, eu tenho que me forçar a ir num evento, a conversar com o cliente, a fazer a escuta com os alunos. Eu acredito tanto, e aí vou fazer a provocação aqui para quem for nosso aluno que está nos assistindo, e se não viu, pode procurar na sua caixa de e-mail lá, a Dora me ajuda na comunicação. Eu envio toda segunda-feira, Renata, um e-mail com dicas minhas. Ah, que bacana. Tem um mestre da IA e não tem IA lá não. Eu sou maluco por leitura, então eu vejo essa pesquisa aqui, a hora que eu vi essa pesquisa hoje da liderança, eu vou lá e rascunho, né, Dora? 3, 4 parágrafos, falo, Dora, dispara para a base de alunos. Então toda segunda-feira eu me concentro para enviar um e-mail para todos os nossos mais de 400 mil alunos da educação à distância. Coloco meu LinkedIn para a turma, vamos debater lá. Hoje eu até brinquei com alguns gerentes. Falei, teve um aluno lá que está me pedindo vaga de estágio. Agora, como é que eu vou direcionar esse pedido? Porque eu preciso ouvir, eu preciso estar próximo, eu preciso estar naquele dia a dia. E as culturas, mais uma vez, Arthur, são mega diferentes. E quando você está naquele momento com aquele cliente, naquela localidade, você entende e você valoriza ele. E você automaticamente fala, como eu posso fazer com o meu colaborador, que pode estar do meu lado, e talvez eu não tenha tempo para parar para escutá-lo, e eu preciso parar, preciso dar atenção. Da mesma atenção que eu dou para o colaborador, para o meu gerente, para o meu diretor que senta do meu lado, eu preciso dar para o parceiro, mais uma vez, das 1.500 cidades que hoje a gente atua com a Cruzeiro do Sul, e eu preciso estar ali, entendendo as particularidades. Eu já tive... Infelizmente, ainda não consegui visitar todos os parceiros, mas eu coloco o time na rua o tempo todo. Já tive gerente que falou, Janone, foi muito legal, tive que ir de barco, andei não sei quantas horas no Amazonas para chegar em determinado parceiro. Chego lá, a cultura é outra. Eu cheguei em determinada unidade, é maior do que muitas faculdades presenciais com dezenas de ônibus chegando com os alunos à noite para estudar. Barcarena, por exemplo. Barcarena com o professor Cláudio lá, que eu sou fã dele, dentre vários e vários outros. Mas eu só conheço quando você está naquele momento, que você vive aquela realidade. E aí, naqueles momentos, eu sempre gosto de falar, não é visita por visita, é onde você tem as melhores ideias, é onde você tem os melhores insights, é onde você fala, mas se eu fizer isso é simples, muitas vezes com investimento muito baixo, porque quem está no escritório, no ar-condicionado, sem nunca ter colocado, brinco como bom mineiro, a barriga no fogão, e aí fala, tem algumas boas discussões que eu já tive, que eu não posso contar, mas já tive discussões com agência de propaganda, por exemplo, que falava, quando eu estava discutindo, precisamos ampliar investimento de mídia naquela cidade, naquela região, naquela unidade, vamos fazer metrô? Aí eu parava a conversa, não dá assim, não conhece, não sabe do que está falando. E aí como é que se eu não sei o que eu estou falando, que aquele meu líder cabeça dura da pergunta anterior, como é que isso vai gerar confiança? Numa outra discussão com uma agência há pouco tempo também é a mesma coisa, eu falei, nós temos que representar o Brasil, nós temos alunos de todos os... Arthur sabe bem disso, de todas as idades, de todos os gêneros, de todas as rendas, etc. E a agência tentando me convencer, e aí eu estou me vendo aqui como o líder cabeça dura, e aí colocou uma imagem de um aluno correndo como se fosse numa Avenida Paulista, e eu falei, mas o que isso representa? Não, a correria do dia a dia das cidades do Brasil, etc. Eu falei, não, mas isso não representa... E aí, mais uma vez, meu sangue mineiro não representa Minas Gerais. Ele falou, claro que representa, Janones, olha aí a correria. E aí, parei e falei, você sabe quantas cidades tem em Minas Gerais? Aí a pessoa, as 3, 4 da agência regalaram o olho, Dora, assim,
O que ele vai falar? Eu falei, tem 853 cidades. Você sabe quantas cidades têm mais de 100 mil habitantes? Apenas 30. Então, como é que eu vou pegar as outras 823 e vou falar que a Avenida Paulista na Correria representa o dia a dia desse meu aluno, desse meu parceiro? Não faz sentido. Então, eu preciso entender para gerar confiança. Eu acho que não é simples, mas a premissa é essa. Deve ser completamente diferente do que você falou, viu? Mas, aí é a congruência. Faz muito sentido toda essa conversa, porque dá para puxar 2 temas fantásticos, mas antes, olha só, ontem nós entregamos 4 livros, eu, mais 3 a Renata, e passei a lista para vocês já estão correndo atrás? Tem livros ali fantásticos, tem mais esse que o professor Janones acabou de colocar. Jamais Coma Sozinho e Outros Segredos para o Sucesso, é o livro. Fantástico. Jamais Coma Sozinho. E olha só, nós estamos falando, sabe do que aqui? Nós estamos falando de 2 temas fundamentais que a gente vai puxar para conversar agora, que é vulnerabilidade como força e empatia ativa. Aí, nada melhor que uma psicóloga para conversar. Com certeza. Na verdade, vulnerabilidade, a gente falou um pouquinho ontem. Vamos retomar um pouco. Mas num foco novo, né? Agora. Isso, nós falamos um pouco da Brené Brown, sim, que é uma referência, né, em vulnerabilidade. E quando a gente fala de proximidade, quando a gente fala de liderança, a gente tem aquele mito do líder herói, do líder que não erra, do líder que sabe de tudo. E a vulnerabilidade, ela chega para quebrar esse mito, para você se mostrar como um líder humano. Alguém que, claro, tem autoridade, porque o líder ele precisa ter autoridade, a gente falou um pouco ontem que é completamente diferente do autoritarismo, mas que se mostra humana, que se mostra vulnerável, que tem, às vezes não sabe, né? Não sabe tudo e está tudo bem, não é? Renata, e deixa eu te interromper um pouquinho para perguntar uma coisa. Primeiro falar que tem 2.000 pessoas na live. Tem um user aqui chamado A Casa dos Artistas. Somos nós, não é não? Exatamente. Que falou que lê todos os e-mails que o Janones manda na segunda-feira. Sim. Muito legal, né? Mas a gente falou sobre confiança, a gente falou sobre relacionamento e a gente está falando agora basicamente sobre isso. Mas tem uma pergunta da Cris Alves aqui que é muito interessante, que eu acho que tem a ver com isso, que é um bom líder, ele pode ser amigo dos seus liderados? A gente falou sobre proximidade, né? Sim. Existe um limite para essa proximidade? Sim. É muito interessante essa pergunta, principalmente para quem começa, né, a carreira de liderança. E a gente ontem também falou um pouco sobre esse líder que precisa tomar decisões difíceis também, né? E como é que a gente toma decisões difíceis com um amigo ou com familiar? É evidente que a gente precisa, né? E é necessário você ser amigo, você ter essa proximidade com as pessoas, mas as pessoas precisam te ver como líder. Porque senão realmente você acaba virando pai, irmão, mãe, e você não toma atitudes necessárias. O líder, ele é justo. E se você é muito próximo, nesse sentido, muito amigo da pessoa, você não consegue ser justo. Você acaba sendo legal, né? E se corrompendo internamente porque precisa chamar a atenção de um amigo, precisa cobrar a meta de um amigo, né? E isso dificulta, claro, a tua liderança. Não é isso? Eu confio muito nessa fala, Renata. Acredito que você pode ter amizade, você pode ter a proximidade, essa relação, esse clima descontraído é muito positivo, mas nunca a liderança pode se omitir de colocar as questões que são importantes, seja para a empresa, seja para o liderado. Então, se eu não tenho liberdade, transparência de chamar a Renata e falar, Renata, a sua entrega para esse projeto não foi satisfatória, eu não vou apresentar esse relatório porque ele falta isso, isso e isso. O seu desempenho nesse trimestre não foi satisfatório. De ter a transparência de dar um feedback para a Renata, aí eu tenho um problema. Se eu mantenho esse processo transparente, eu não vejo tanto problema, apesar que, já que a gente estava aqui nas partes de livros, e um livro que fala muito sobre isso, Renata, que vou agradecer até o Wilson, que é um dos nossos heads lá de gente e gestão, e no meu próprio crescimento na Cruzeiro foi bem legal, e ele eu tive
Eu tenho 2 anos de Cruzeiro do Sul Educacional e a minha terceira cadeira é nesses 2 anos. Então, tive algumas mudanças bem legais e ele me presenteou com um livro que eu acho que fala um pouco disso e tentando nos responder, que é Os Primeiros 90 Dias. É um livro bem legal para quem está começando uma liderança e ele coloca vários desses pontos e uma coisa que, conversando até com um outro CEO, ele fala, toda vez que eu mudo de cadeira, eu mudo de empresa, eu releio esse livro, Os 90 Primeiros Dias, porque ele me dá um refresh ali em algumas decisões. E uma coisa que nesse livro fala, e infelizmente a gente acaba comprovando no dia a dia, é que com as mudanças de posições dos profissionais ou de destaque, então a Renata é minha par, amanhã ela é promovida, ela virou a minha chefe. Normalmente a gente tem problemas ali. Normalmente a gente vai ter pessoas que vão aceitar esse crescimento e vai entender que a Renata estava mais preparada para crescer naquele momento e não eu. Outros vão entender que eu vou ser muito bem liderado pela Renata e outros não vão aceitar. E aí vai ser aquele momento que o líder vai ter que tomar algumas decisões. O Arthur é meu amigo, eu gosto do Arthur, eu tomo cerveja com ele no final de semana, mas o Arthur não está entregando, ele não está correspondendo, ele não está entendendo que agora eu não sou mais par dele. Eu sou líder dele. Felizmente ou infelizmente, mais uma vez, eu tenho outros desafios, eu tenho que olhar outras demandas e talvez eu não vou poder estar ali fazendo aquele relatório que eu sempre fechei com ele no final do mês. E esse conflito é muito comum na liderança, né, Renata? E isso é bem cultural também, viu, Janones? Porque certos países, eles têm isso muito bem costurado, muito bem colocado na cultura, né? Você vai pegar a cultura alemã, por exemplo, em Munique, eu assisti debates de ponto e contraponto com diretores numa mesa, que você fala, esses caras vão se bater. Acabava a reunião, todo mundo ia almoçar, uma boa, não tinha problema nenhum, estava todo mundo conversando, você fala, mas isso é sensacional, essa virada, sabe, essa virada de chave? Porque a gente é muito subjetivo em muitas coisas. Isso não é bom. Né? Subjetivo e pessoal. O lado, muito. Algumas escolas verdadeiramente alemãs e de outros países, a gente fala, lá vou eu com o meu exemplo de futebol mais uma vez, Arthur e Renata. Eu vou lembrando de Copa em Copa, você percebeu? Então, assim, na Copa de 2014, não pode falar não, então tem aluno aí daqui a pouco, apesar que eu ia mandar um abraço para a Tânia. Tânia, ela está falando aqui, ó, tenho 58 anos e estou cursando o primeiro semestre de licenciatura. Então, um beijo, abraço para a Tânia. Eu falei exatamente essa dedicação que mais me admira. Sim. Na Copa de 2014, não, mas eu vou falar só da parte boa. Eu trabalhei para, que mostra um pouco de liderança, mas muito de processo, que o Arthur gosta muito, nos estádios para treinar os funcionários e voluntários que iam trabalhar com A e B, alimentação e bebida na Copa do Mundo. E com todas as críticas que a gente pode fazer em relação à FIFA, etc., era tudo linha de produção. Então, até a questão da luva que o funcionário tinha que pegar para abrir a latinha para que entregasse mais rápido e vendesse mais. E vou chegar na sua resposta. E só porque eu vou lembrando das curiosidades, Renato, não me segura aqui. E aí, acho que isso tem muito tempo, eu não contei isso para o meu time. E aí, um dos dados que a gente estudou lá na época para fazer esse treinamento era por que a FIFA obrigava os lugares serem demarcados. Por que o Arthur tem que sentar na A1 na cadeira? Quando a gente fazia essa pergunta, e perguntar aí para a turma que está nos acompanhando, por que a cadeira, o lugar é marcado nesses jogos importantes, na FIFA, etc. E normalmente a resposta que vem é, porque a cadeira do Arthur lá na frente é mais cara que a do Janones que está lá atrás. Você sabe que a resposta não é essa. Por que a resposta? Porque quando o meu lugar está separado, e eu sei que aquela cadeira vai ficar ali, eu gasto mais. Eu vou 3, 4, 5 vezes no bar e compro mais cerveja, compro mais comida e eu posso voltar. Agora, se eu sair daqui e o Arthur sentar na minha cadeira, não, peraí, eu vou acabar ficando. Então, tudo planejado. E aí, o que foi o comentário deles? Que na Copa anterior, que foi na Alemanha, alguma coisa assim, que a FIFA tinha um módulo de atendimento, de jeitinho, de como que eu ia me relacionar ali
para atender bem os turistas. E no Brasil não precisa, é o contrário. Eu tenho que falar, foca no resultado, porque se deixar o cara vai bater papo ali na abrindo a cerveja. E o jogo, como é que tá lá? Não, então, cada... A gente é muito relacional, né? A gente é muito relacional. Total. E aí se a Renata, talvez, naquela pergunta anterior, ela é minha chefe, mas eu tenho uma boa relação com ela, e ela me chama e fala, Janones, seu trabalho não tá legal, a gente vai ter que mudar isso. Eu falo, pô, só porque ela virou chefe agora. Agora ela virou chefe, ela acha que sabe mais do que eu não gosto mais dela, e eu vou chamar a Dora e falar, Dora, ó, Renata já não é mais a mesma. Então, assim, a gente perde muito tempo, muita energia, muito dinheiro com a falta de foco, para não falar das outras linhas. Exatamente. E uma das primeiras coisas que eu aprendi na liderança é que a liderança, ela é isolada. Então, por mais que você tenha... Quanto mais alto o degrau, mais sozinho. Então, mesmo você ali no ambiente, você foi promovido, você precisa ter uma postura diferente, né? Você já não é mais do mesmo, você já não está mais naquele grupinho do WhatsApp, fazendo fofoquinha. Não, a tua postura precisa ser diferente. Até para as pessoas te verem como líder, não é? E quanto mais a gente vai subindo, mais isolado vamos ficando. Por isso que a gente precisa, primeiro, é natural. E isso faz parte da tua vida, né? do líder, da visão que nós temos da liderança. Né? E você precisa saber lidar bem com isso também, não é, Arthur? Com certeza, e por falar em relacionamento, em brasileiros, latinos de forma geral, a Aline Domingos acabou de mandar um abraço para você. Domingos, inclusive, está rodando em algum canto desse país. Com porque certeza. O time todo está essa semana, eu comentei no início, e aí da importância. Vou ligar os dois pontos que nós falamos. Primeiro, um abraço para o Domingos, vou dar um abraço aqui também no Kleber, que está aqui, falando que faz educação física aos 47 anos. A Aline também te mandou um abraço. Olha a Rosélia aos 59, também começando a educação física. E aí, Renato, por que eu fico parando aqui que eu fico emocionado quando eu vejo isso? Porque esse é o poder da educação à distância. Esse é o papel da educação à distância, e depois vocês colocam aqui também cidades, etc. Porque eu falo, a falta de... E aí, pegando os dois links que vocês fizeram muito bem, quanto mais alto o degrau, mais o líder se sente sozinho, e daí maior a importância do trabalho de campo, de visitar o cliente, de visitar o fornecedor, de estar num grande evento para fazer as trocas e entender essas particularidades. Porque se eu estou cada vez mais isolado, a probabilidade de tomadas de decisões equivocadas também aumentam. Completamente. Porque a responsabilidade é maior, a decisão é maior, o impacto é maior. Então, se eu não estou ali na ponta para entender o que está acontecendo, a probabilidade de erro é muito maior. E isso me lembra um negócio de ontem que a gente conversou. Lembra que eu estava falando daquele vice-presidente naquela empresa lá que eu trabalhei? Grande empresa lá, que ele falava, vocês estão proibidos de errar sozinhos, lembra? Sim, é verdade. Ele falou, porque você chama a responsabilidade para você, então o ônus da culpa é seu. Mas quando você divide, todo mundo tentou junto, é diferente. Isso me lembra uma outra coisa bastante legal aqui, que é um recurso secreto nesse hacking que a gente está fazendo, porque o hacking foi ontem, para mim hoje nós estamos desmontando o motor, estamos abrindo a caixa de câmbio, olhando o que tem dentro, que é o seguinte, gente, muitos líderes trabalham muito em cima do tempo, eles são muito viciados no tempo, né? Mas o tempo, gente, ele é aquilo que ele é, não tem nem mais nem menos, tem o tempo. Então, eles esquecem que a liderança está muito mais relacionada com a energia, e essa sim você pode aumentar à vontade, do jeito que você quiser, desde que você saiba trabalhar com a equipe. Por isso que é importante você conhecer a equipe, conhecer o time e entender como ele funciona, para você ser aquele carro que vai estar correndo na frente, mostrando exatamente o pace car, está dando a tocada da corrida, né? Já que a gente está falando de esporte, eu gosto muito de Fórmula 1 e NASCAR também. Então a gente sabe que tem esse cara, quando botam alguém para dirigir direito, né? Porque você já viu uns carros magrinhos enfiando na parede, né? Mas a ideia não é essa, a ideia é assim, gente, energia é o hacking. Você tem que atuar em cima de energia, você tem que ser energético e não enérgico, que é diferente. É isso aí. Excelente. Você sabe que falando de tempo, e eu falo sempre, né, que tempo é uma decisão. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente parar para pensar sobre isso, mas a gente tem muita informação. Janone falou um pouco antes sobre isso, quer dizer, o tempo todo tem uma poluição de informação mesmo que a gente precisa começar a filtrar, porque senão a gente fica maluco, né? E tem uma lei que na verdade, é uma lei dos Estados Unidos que
você sabe que como que chama? Parkinson. Parkinson é Parkinson. um nome comum nos Estados Unidos, né? E tem a lei de Parkinson que fala que a gente se adapta ao tempo que a gente tem. Certo. Então, Isso vou aí. pensar aqui nas mulheres, estou vendo que tem muita mulher aqui, né? Para a gente colocar ali... Minimamente 60, 65% dessa plateia Porque a nossa. gente sempre, né, meninas, E as mulheres se dedicam queremos mais, evoluir, estudam mais. É isso. É isso É Mas, isso por aí. exemplo, para trazer para a nossa realidade, se eu tenho um casamento e eu tenho 1 hora para me preparar para este casamento, né? A gente lá fazer maquiagem, a gente vai utilizar 1 hora. Se eu tenho o dia todo, a gente vai utilizar o dia todo. Então, quanto a gente precisa começar a tomar decisões e colocar isso em pauta mesmo. Olha, eu preciso terminar este relatório hoje ou em 2 horas. E o quanto a gente precisa se dedicar a isso e tirar as distrações. Com certeza. A gente consegue como? Com decisão. Por isso que a gestão do tempo é uma decisão. Porque senão a gente fica só naquelas redes sociais, não é? E aquilo vai corroendo A disputa o nosso de cérebro, atenção, como a né? gente falou. Exato. A gente vê também aquilo que a gente fala que é a síndrome do estudante, né, que está muito relacionado com a lei de Parkinson, que não interessa quanto tempo te deem para o dia faltam para o dia da prova, você vai estudar exatamente nos momentos finais. E é isso que gera o quê? A entrega mal feita. É isso aí. Porque você não está preparado. E nós começamos essa ótima conversa falando desse mundo em ebulição, cada vez mais volátil, que é tudo junto e misturado. E aí eu traria ainda mais alguns pitacos para esse cenário. A gente tem um conflito ou uma congregação de gerações, né, Renata? Então a gente tem aí em determinadas empresas 3, 4, 5 perfis geracionais. A gente pega os profissionais mais tradicionais, a geração que já nasceu com a internet na mão e chega no mercado de trabalho. E aí temos conflitos e crises para liderar e gerenciar. Acho depois com pandemia e pós-pandemia, a gente veio ainda com as questões todas do trabalho remoto ou híbrido, que também é um conflito em muitas organizações e muitos líderes. E aí, Renata trouxe a questão da gestão do tempo, e aí eu reforço a gestão do tempo e do foco. Muitos líderes ainda acham que eu preciso ter a Renata do meu lado, o Arthur do meu lado, porque se eu não estiver vendo eles ali controlando, eles não estão entregando. É o controle, é isso. O microgerenciamento. É um papel importante dessa liderança, né, Renata? Não, sem dúvida. Como a gente vem falando, a liderança é essa relação de confiança. E claro, eu não vou delargar, como a gente brinca, as atividades, né? Eu vou desenvolver as pessoas, vou confiar nas pessoas, né, para que as pessoas entreguem o seu trabalho. Mas quanto mais eu microgerencio o trabalho, mais eu deixo as pessoas desmotivadas. Com certeza. Porque as pessoas querem e precisam de autonomia. E não só, né? É aquela coisa do obedecer e do fazer. A gente não tem pessoas pensantes e a gente precisa ter pessoas pensantes. E de verdade, quando as pessoas fazem do jeito dela, com um resultado bacana, puxa, surpreende a gente. Com certeza. Não é? Mas tem que se tomar certos cuidados, né? Porque às vezes você tem o líder, ele tem que dar o norte. Okay? Sem dúvida. Então aquele norte deve ser seguido, obedecido, cumprido, né? Porque ele vai levar para o caminho bom. A partir do momento em que eu tenho pessoas bem intencionadas, mas que estão derivando daquela meta, daquele item, ela é um agente de dispersão de energia. Né? Porque eu quero fazer aquilo, mas gente, a gente não faz. Lembra ontem que a gente falou assim? O líder é aquele que toma a decisão de fazer aquilo que ele não quer fazer, porque aquilo é o melhor a ser feito. E isso vai também para o colaborador. O colaborador quer fazer o que ele quer. Mas ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que está determinado para ser feito, porque aquilo vai levar o time para o lugar certo. Então, essas coisas a gente tem que deixar muito claras. Eu já vi equipes se perderem exatamente porque cada um queria puxar para um lado, e todos estavam certos e todos estavam errados. Não, e eu acho que regras
Isso, claro, o líder ele precisa deixar isso muito claro. Muito claro. Mas claro que também o nosso liderado pode fazer algo e trazer um resultado Sim. completamente diferente do que eu pensei, e eu preciso trabalhar isso internamente Dentro mesmo. da meta, né? Dentro da meta, porque a gente tem uma questão também com a liderança, que é o ego. Nossa, me fala. E depende muito também do momento da corporação, daquele projeto, do mercado, do prazo, do prazo, Do Exato. ruído, né, que está em volta. A gente pega empresas que em alguns momentos crescem muito rapidamente e aí automaticamente esses processos ficam travados. Eu tive um líder inspirador também que ele falava numa organização que eu passei, a organização cresceu e os processos ficavam lentos, e ele brincava e falava assim: pede mais desculpa e menos por favor. Porque ele queria dizer assim, eu estou te dando iniciativa, resolva, busque o resultado, porque se você ficar parado esperando o líder falar, eu quero que você faça isso, talvez não tenha mais tempo para aquilo. Então, era uma expressão que ele sempre usava. Eu tô vendo aqui, Dora, a Dora está atindo ali, mas o chat está em ebulição de perguntas. Então, não sei se... Pergunta pra gente aí. Temos 2.000 pessoas acompanhando com a gente agora. A gente tem um comentário da Bárbara. A gente tem um comentário da Bárbara que eu acho que vale a gente falar, e depois temos algumas perguntas, tá? A vida é um constante despertar. E liderar a nossa vida é a maior das lideranças. Excelente encontro. Também estou cursando Educação Física aos 47 anos e falo do Rio de Janeiro. Muito bom. Aí a gente tem uma pergunta do Luiz Carlos Almeida. Como manter a liderança nos momentos de crise financeira, por exemplo? Já passei por isso. E, a meu ver, o principal ponto é transparência. Já passei, já tive startup que, em determinado momento, aí... Arthur é especialista em tecnologia, então depois eu pego uma consultoria com ele e aí eu brinco, Arthur, desde a época que a internet nem existia, que eu já estava na educação à distância, não via satélite, banda C, etc. E montamos uma startup que rapidamente explodiu o crescimento e da noite para o dia você se vê sem recurso para continuar aquele crescimento, você precisa buscar alternativas ou de vender a empresa e aí de você ter que tomar algumas decisões duras, desde ter que desligar algumas pessoas que você contratou, de você ter que chegar para determinadas pessoas e falar, Renata, tinha 3 pessoas na sua equipe, agora é só você, e a gente vai ter que dar conta dessa demanda nesse momento. Então, a meu ver, o principal ponto é transparência. Se a equipe tem transparência nas comunicações e automaticamente gera confiança nesse processo, muitos vão topar ficar. E eu tive, inclusive, vários que me procuravam e falavam, Janones, dá para segurar aqui com mais 2, 3 só, dá para reduzir aqui. Então, mostrando que estavam dentro daquele processo de desafio, de uma reestruturação que foi necessária ser feito. Agora, não adianta você falar que não tem crise. Eu brinquei hoje com o Arthur, na hora do almoço, eu falo com o time... mais uma vez, os meus ditados que Dora já conhece, mulher de César não basta ser honesta, tem que transparecer honestidade. Não adianta eu, como líder, estar falando de crise, pedindo para fazer redução de salário, desligamento e continuar com o mesmo mindset da empresa com vários recursos e gastando onde não deveria ser investido. Perfeito. Então, transparência, primeiro ponto. Comunicação constante. E o exemplo, coerência, o exemplo, acho que são 3 itens que automaticamente geram esse processo. Eu gosto muito de lembrar que crise é uma coisa muito parecida quando acontece também os altos e baixos na vida da gente dentro da família, né? Que daí a gente se reúne, conversa e fala assim, olha, então, a gente está num momento meio delicado, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que vem na sua cabeça, né? E aí é um mindset muito louco isso, que você fala, não, vamos cortar isso, tirar aquilo, vamos diminuir custo, fazer saving de tudo, aperta tudo, né? Porque em algum momento isso deve acontecer. Mas, na verdade, o que acontece para funcionar a máquina é que você tem que aumentar a sua energia. Isso aí. Você tem que se expor mais, ir mais para frente, correr mais, para esse objetivo acontecer, que há uma expansão. É uma coisa muito louca de energia isso. Gente, sério, há uma expansão, as coisas começam a abrir, as coisas começam a aparecer. E você fala, não, peraí, então vamos lá. Então se retrair
é importante, economizar é importante sempre, não só na desgraça, mas também quando você está na benesse, você tem que reservar energia. Sabe por quê? Porque você vai ter que usar essa energia, porque a vida é ciclo, liderança é cíclica. E a história se repete, você vai se forjando líder no caminho que você vai trilhar. Não adianta você ter, sei lá, 20 anos e você achar que você tem 60. Porque você não passou esses 40 anos ainda. Você vai encontrar muita coisa esquisita no meio do caminho que você vai ter que resolver. E é resolvendo o problema que a gente ganha, né? Que a gente cresce, todo mundo cresce. E falando em liderança, me recordei aqui de um dos líderes que eu já comentei com vocês, e ele contava uma história quando... E aí acho que resume um pouco da nossa conversa aqui. Quando a corporação estava muito distante das regionais, das operações, e aí vinha aquela ordem, é para reduzir 20%, 30%, corta essa área. E aí ele sempre brincava lá nas nossas conversas, falava assim, pô, a história era a seguinte, Anondes, a pessoa vai tirando a comida para economizar, eu vou tirando a comida do Arthur, eu vou tirando a comida do Arthur, eu vou tirando a comida... Fala, sabe porque só tem um problema, quando o Arthur viver sem comida, ele morre. Então era a analogia que ele fazia, que era assim, se eu não fizer as boas escolhas, e aí eu peguei e transformei isso, Arthur, numa frase que meu time me sacaneia brincando, porque eu sempre falo que orçamento é escolha. Então eles falam, toda reunião já nós vamos soltar, orçamento é escolha. Eu falo, orçamento tem, é escolha. Headcount tem, é escolha. Então assim, eu não posso querer tudo. Eu não posso querer emagrecer e comer tudo em todas as refeições. Eu não posso querer viver muito e não fazer exercício. Eu não posso... Então, eu tenho que fazer escolha. Então, qual é a escolha que nós vamos fazer nesse momento para o orçamento, para a equipe, para gastarmos a energia que o Arthur colocou? Então, acho que são pontos importantes. Quero devolver para a Dora, que eu estou vendo ali as perguntas, e aí eu vi uma aqui, Dora, que eu me perdi, porque você que está craque aí, mas vou responder em 30 segundos e te devolver. Não sei se ela estava aqui, que era como que... E aí você... Só complicando a Dora, depois você acha aí, Dora. Com 1000 perguntas aqui no chat bombando, que era como que vocês sugerem o início de uma implantação de um trabalho remoto, um trabalho home office. E aí eu acho que a Renata talvez tenha alguma dica, a minha seria... Principalmente as regras têm que ser muito alinhadas, e o que está mudando, e aí eu falo muito isso, e aí, mais uma vez, minhas analogias mineiras, como diria minha mãe, os bons muitas vezes pagam pelos pecadores, eu falo muito isso, porque saiu uma pesquisa recente mostrando que a grande maioria dos líderes executivos saiu no Valor Econômico, mostrando que, para eles, a produtividade deles era igual ou maior quando eles estavam em trabalho remoto. Eu mesmo falo para o meu time que, muitas vezes, nos meus 2 dias de trabalho remoto, eu falo, pô, eu consigo entregar mais, porque, claro, você tá concentrado ali. Mas, a meu ver, fui falar lá dos bons não podem pagar pelos pecadores, a regra tem que ser clara. O comprometimento tem que ser o mesmo. Hoje a gente tem diversas ferramentas de gerenciamento de trabalho remoto. Eu não estou nem falando, Renata, do trabalho de gerenciar para as pessoas. O Arthur está ali, como diria o Banco Itaú, clicando para saber. Não estou falando isso, que isso não para mim não é qualidade de trabalho, de entrega de trabalho. Até escutei muitas críticas depois, falando assim, pô, você prefere o cara que fica 8 horas apertando o mouse, ou você prefere um cara que em 2 horas entrega um baita resultado? Pois é. Então, mas eu falo que dica para quem ainda não é líder e para quem é líder, mas principalmente para quem está crescendo na carreira, está estudando, eu falo assim, meu time já me conhece, e na transparência eu falo, eles já sabem o que me incomoda, eu falo, a gente tem na companhia, por exemplo, dentre diversas ferramentas, o Teams. O Teams eu consigo ver automaticamente, deixa eu ver aqui, vou chamar a Renata. Se a Renata está verde, ela está liberada, eu posso conversar com ela. Se ela está vermelha, ela está em alguma reunião. Se ela está amarela, ela saiu ali. Agora, se eu estou lá, eu brinco às vezes eu provoco e dou um puxão de orelha assim, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, tem um xizinho, a pessoa nem conectou. Eu falo, como é que uma pessoa não conectou? E aí, independente, se ela está no escritório, se ela está numa universidade, se ela está na casa dela ou na casa de campo, pouco me interessa. Me interessa o resultado, a produtividade que ela vai trazer. Eu, se fosse para me falar, qual que é a sua opinião, Janones? Eu prefiro alguém que entregue morando em Miami do que um cara que não entrega e está aqui colado na minha mesa. Exato, exatamente. Eu acho que isso é maturidade também, né?
dentro da equipe. E você falou da clareza, eu acho que de regras, isso é fundamental para a gente gerenciar equipes remotas e ter essa proximidade também que a gente vem falando. Isso aí. Então são reuniões semanais que você precisa fazer com a equipe, não é? Agora, olha só, o que você falou mata a pau. Sabe por quê? Eu tenho uma experiência aqui rápida, que eu vou contar uma historinha aqui. Por favor. Eu fui convidado há uns 3 anos, quase 4 anos atrás, a estar como diretor de uma startup japonesa. Os caras montaram times remotos espalhados em tudo quanto é lugar do mundo. E eu trabalhava na gestão do projeto, da articulação de tudo isso. E aí todo mundo está remoto. Porque tem cara na África do Sul, na Coreia, no Japão, tinha gente no Brasil, tinha gente na Estônia, pra você ter uma ideia. Isso aí. E como é que é essa brincadeira? Sabe o que a gente fez? Você que fez essa pergunta aí, tá curioso, a gente veio aqui dar resposta. A gente não fica só no papo, não. É o seguinte, reais. é direto, é papo reto aqui. Assim, comunicação. O eixo que a Renata falou. Nós conversávamos em 4 momentos durante o dia, ou então todo dia em algum momento. E qual que era o foco? Não era saber se você estava com o mouse, já estava com um esquilo louco, rodando o mouse lá para você mostrar para o cara que você estava funcionando. Era entrega. E todo dia tinha entrega, e todo dia a entrega era vista pelo cliente, validada e entregada. Então, ó, pessoal aí que sabe que eu estou falando da Dione, aí o Sérgio, o Nonaka, o Cláudio Brites, que devem estar me assistindo aí. Então, ó, funciona, tá? Gente, usa isso como dica, que é um hacking bom. Comunicação. Isso aí. Concordo. Dora. 2.200 pessoas na live. A gente tem o Ney Pereira falando o seguinte: bom conteúdo, todas as palestras têm sido ricas, trazendo conhecimento, incentivando a buscar aprimoramento na nossa trajetória. A vontade de liderar só não basta. A gente tem uma pergunta aqui que é o seguinte: como lidar com a procrastinação dos colaboradores? Como instituir o senso de urgência? Acho que vem muito desse encontro ali da distância, da procrastinação. Como é que a gente lida com isso? Ô Dora, emendaria com uma pergunta aqui. A Dora vai desligar meu microfone. Eu tô aqui brigando com eu ela. tô querendo ver as Eu tô aqui perguntas, empolgado eu não com o conseguindo. chat bombando. Aí o Vivaldo perguntou, como liderar pessoas que não gostam de serem lideradas? E Sinistro. é difícil, e com a primeira pergunta da Dora ainda, e eu já emendaria com o segundo ponto, que a gente comentou algumas vezes dos desafios dos perfis geracionais. Sim. Então, a gente tem dentro das corporações perfis muito diversos, Né? profissionais, da mesma forma que alguns querem traçar uma carreira ali de anos na corporação, tem pessoas que já chegam pensando, daqui 6 meses primeira oportunidade fora, eu estou fora, independente Ou se você não me dá uma promoção. ou se você não fizer o que eu quero, ou não quero desenvolver determinada função. Então, acho que o primeiro ponto, e vou passar para a Renata, que essas duas são difíceis, Dora, eu trabalharia muito na questão da cultura organizacional. Eu acho que as pessoas, a gente acaba que, num país como o nosso, muitas das pessoas escolhem o trabalho pelo salário ou pela primeira porta que foi aberta. E automaticamente isso acontece. Então, a gente pensar num mundo corporativo onde as pessoas não querem ser lideradas, vou ter que montar o meu negócio. Talvez eu ganhe na Mega Sena. Né, Renata? É isso aí. Mas ó, só antes de você responder, uma coisa que vale a pena a gente colocar aqui, que eu travei até. O Janones, o Virgínio, ele tem 68 anos e ele está cursando engenharia. Olha só. Ah, Virgínia, abraço. Tá vendo? Parabéns. Geracional. É isso aí. Total. Gosto de tudo, mas eu fico assim encantado quando eu vejo esse público nosso eclético, e eu falo isso em toda a reunião da diretoria. Ó, no EAD a gente tem aluno de 17 a 77, quando não é 87. Quando não é 87. Semana passada recebi um vídeo de uma aluna também, 60 mais, que formou em gastronomia, e ela contando que mudou a vida dela, que agora ela consegue produzir com qualidade, seguindo as normas da vigilância sanitária, etc, etc. Esse é o papel da educação como um todo, e muito papel da educação à distância. E vou fazer o puxão de orelha, porque eu sou bastante crítico com algumas notícias, alguns analistas, e aí pois o Arthur edita, tira essa fala minha fora da programação oficial, mas pessoas que criticam o papel da educação à distância, a qualidade da educação à distância, a importância da educação à distância, muitas vezes no mesmo papel que a gente falou do líder que não está ali no dia a dia da operação. É fácil
eu que me formei em São Paulo, capital, numa universidade pública ou numa universidade que custa R$10.000, sempre tive ali em berço esplêndido no ar-condicionado, falar, pô, não precisaria de educação à distância. Hoje a gente tem mais de 2.000 cidades do Brasil que só são abastecidas com o ensino superior através da educação à distância. Então, assim, eu vi uma pesquisa recente, para não ficar aqui só puxando a orelha de quem reclama de educação à distância, saiu da OCDE há poucos dias uma pesquisa mostrando que quando 1% da população, a gente tem um incremento de 1% da população com ensino superior, isso sobe 0,7% do PIB de um país. A cada 1% da população a mais com ensino superior, sobe 0,7% do PIB. Então, se um país, uma cidade, um governante tivesse que investir em alguma coisa, eu ia falar, investe em educação. O maior investimento para mexer no PIB, seja do país, seja da cidade, é a educação. 1% a mais de ensino superior da população ativa sobe 0,7% do PIB de um país. Isso é da OCDE, essa pesquisa saiu recentemente, depois eu posso compartilhar com vocês e vou mandar num dos e-mails para os alunos depois, que é promessa minha aqui para eles. Eu quero e estou tomando nota pode, aqui, pode me pessoal. cobrar. Saber o que é mais incrível disso tudo, nós estamos falando também de educação à distância, que é o nosso mote, de forma geral, onde a gente mais atua. E é engraçado que muita gente que fala isso esquece de uma coisa fundamental, né? Um dos pais da administração moderna, Frederick Winslow Taylor, fez curso por correspondência de engenharia nos Estados Unidos em 1800 e bolinha. É isso aí. E aí, professor Arthur, eu vou interromper vocês porque tem uma pergunta justamente sobre isso no chat, que eu acho que o Janone já falou muito bem, mas eu acho que vale a gente complementar, que ele fala o seguinte, a gente deve se atualizar, deve estudar para ser um bom líder. E aí ele pede qual é a diferença de eu estudar EAD ou presencial para me formar, para eu ser um bom líder. Existe diferença? Eu já estive em todas as cadeiras, vou responder bem diretamente. Depois você me conta quem fez essa pergunta. Mas foi o Jefferson Henrique. Jefferson, a resposta... o pessoal brinca comigo que eu falo assim, que eu falo muito depende. Eu ia falar assim, a resposta depende. Depende de quem nesse caso? Principalmente de você. Por quê? Você vai escutar pessoas falando, mas se eu estiver ali na turma presencial com os meus outros 30 amigos, alunos, colegas, isso vai gerar um baita networking. Você está gerando um network aqui hoje com mais de 2.000 pessoas. Exatamente. Você tem na sua sala de aula no ambiente virtual uma centena de alunos e com a diferenciação de estarem pessoas em diversas cidades do Brasil, em perfis diferentes, com faixa de idade diferente. Alguns são empreendedores, outros já são gerentes, diretores e já são líderes e têm, estão buscando uma segunda graduação. Então você tem uma possibilidade de networking para buscar a liderança na educação à distância como nenhuma outra. Mas eu vou fazer um puxão, uma atenção aqui, que eu sou bastante crítico. Acho que a Renata comentou rapidinho no mundo repleto de informações, a gente tem que ter cuidado com as informações. O papel da universidade hoje é muito para gerar esse network, mas muito para gerar essa curadoria de quem que pode estar aqui. A Renata, para chegar aqui nessa mesa, ela passou por uma série de uma jornada enorme na carreira dela, mais um crivo gigante da Cruzeiro do Sul, que esse ano completa 60 anos, que fala, a gente quer os melhores profissionais aqui para conversar com vocês. Por que eu estou falando isso? Além de agradecer a Renata, Arthur e todo o time, vocês verem aqui um time enorme de pessoas que trabalham para trazer os melhores profissionais para vocês. Porque a internet tem um lado positivo de dar voz para todos. Isso é super positivo, eu sou mega defensor. Mas, por outro lado, eu sou bastante crítico com vários gurus de internet. E quando você vê, não, tem que fazer isso, trabalho remoto não funciona, demite todo mundo aqui, a gente trabalha todos os dias, 12 horas, etc., dentre outras teorias das mais diversas. E quando você olha e fala, mas quem é essa pessoa? Ele estudou aonde? Ele formou aonde? Há pouco tempo, e vou dar esse exemplo aqui, não posso citar o nome, né, Arthur? Então dá problema depois e meu advogado não vai cobrir essa não, mas a gente discutindo um evento que a gente ia fazer aqui, Renata, e aí alguém sugeriu, por que você não traz o palestrante tal? E aí a gente na nossa mesa aqui numa curadoria discutindo, falou, não, mas peraí, ele formou? Não. Mas não é o cara que está envolvido, que ele é um palestrante que ele fala sobre isso e isso, a hora que foi apertar, falou assim, não, mas espera aí, já descobriram que era um atleta que não foi atleta, que era campeão, mas que não foi atleta, que montou empresa, mas que não montou empresa,
Então eu falei assim, pô, beleza, pode ser um baita orador ali, mas na prática não engraxa o sapato do Arthur que está aqui conosco hoje. Então assim, temos que tomar muito cuidado, porque a internet abre, a gente gera bolhas, e aí, se eu estou dentro de uma bolha de bom conhecimento, eu nunca gosto de bolha. Estoura essa bolha e abre essas fronteiras. Mas a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente fala de uma falta de curadoria, de uma falta de escolha em relação à educação à distância. Então, por isso que eu falo, com toda essa transformação, as universidades só crescem. Porque a universidade vai acabar, não precisa mais ter curso superior. Aí eu assisti um curso ali da Dora dando dica, não sei do quê. Não. Porque as empresas, os profissionais já perceberam, e as universidades no Brasil, a Cruzeiro está fazendo 60 anos, é super jovem. A gente pega as universidades maiores e melhores do mundo, são mais do que centenárias, 2, 3, 4 centenárias essas universidades têm, e crescendo. Então acho que esse é importante. Transforma vidas, né? A educação transforma a vida, eu falo que ela transforma as comunidades, ela transforma a cidade, ela transforma o país, como eu disse, do PIB. E na educação à distância hoje, quase 70% ainda do diploma é o primeiro diploma da família. E hoje, na própria Cruzeiro e na educação à distância, a gente percebe isso, que vem a pessoa, faz o curso, e depois vem a esposa, vem o filho, vem o vizinho, porque ele começa a fazer essa mudança e a pessoa percebe isso. Indica crescimento, né, Jana? Indica crescimento. Todo mundo está indo para cima. E você falou muito bem da questão da liderança, que é isso, porque eu converso, mais uma vez, muito com os alunos e tento conversar mais com os alunos, e muitas vezes falo assim, pô, Jana, eu faço administração, me formei agora em administração, estou formando, mas eu não sou administrador. Aí você vai conversar, mas você faz o quê? Ah, eu tenho um restaurante. Ah, eu tenho um... que você vai... Mas melhorou seu restaurante depois de 4 anos? Você está administrando melhor ele? Você está fazendo isso melhor? E a pessoa fala assim, ah, não, eu sou administrador. Porque muitas vezes aquela miopia que eu brinquei da agência que acha que tudo é São Paulo, todo tem metrô como mídia, a pessoa acha, pô, se eu formei em administração eu vou virar CEO da Cruzeiro do Sul. Mas não, talvez eu montei meu negócio ali, eu só melhorei o meu negócio e automaticamente eu gerei mais renda, eu contratei mais pessoas, eu ganhei mais e assim por diante. Saiu a pesquisa, eu sou maluco com pesquisa, tá, Renata? Você já viu isso? Saiu uma pesquisa recente também do IBGE, que quem tem curso superior, são 2 dados legais. Claro que é uma jornada. Em média, tem um salário de quase 3 vezes maior de quem não tem. A gente está falando de uma média salarial de 1.800 contra 6 mil, contra 5 mil, para falar a verdade, de 1.800 contra 5 mil. Então, é quase 3 vezes maior. E a pessoa que não tem ensino superior no Brasil, para ela chegar numa renda próxima de quem tem um curso superior na entrada, demora 15 anos mais. Então, a diferença de, pensando em, para quem é da área financeira aí, quer calcular o payback, o ROI, o retorno sobre o investimento, se eu não invisto, eu demoro 15 anos para chegar próximo de quem investiu em 2 anos, 3 anos, 4 anos e concluiu. Então, assim, dados concretos, joga, aí pode pesquisar, mas desde que a fonte seja boa, mas eu compartilho depois. Só jogar no Google, vocês vão perceber matérias, mais uma vez, de veículos como Valor Econômico, Você S.A., não vai ficar achando blog não sei de quem que vai trazer informação que não é verdadeira. E que bom, né? Parabéns para as pessoas que decidiram estudar. E aí o Arthur atropelou a Renata, ela ficou sem dar a resposta, você percebeu ou não? Nós dois, né? Os homens falando desse tanto aqui. Gente, pelo amor de Deus. Faz a pergunta de novo. Vamos fazer a pergunta de novo. Como lidar com a procrastinação dos colaboradores? Como instituir o senso de urgência? O líder, ele precisa mostrar quais são as consequências para as pessoas que estão procrastinando, não só para a pessoa, mas para toda a equipe. E o quanto isso está sendo prejudicial para eles. Eles não estão batendo meta ou estão juntos trabalhando para apagar incêndios, porque geralmente é isso, né? Essa relação. Então, o líder, ele precisa mostrar e colocar essas metas até para ajudar, porque a procrastinação acaba sendo um problema muito grande para muita gente. E quando a gente ajuda o procrastinador, ou às vezes a gente é o procrastinador, que o problema é esse. Também, né? A gente precisa colocar lá, geralmente eu tenho um caderno e eu coloco sempre em lista as coisas que eu preciso fazer. O bloco de notas ali. O bloco de notas. Gente, às vezes é 5 minutos. Às vezes é ligar para o médico, sabe? Algo
que não é nem relacionado ao trabalho, mas que você vai deixando. Primeiro, isso acumula uma energia no seu cérebro que já era para ser liberado. Se você não coloca no papel, isso fica aqui, ruminando na sua cabeça. Quando você tira, liberta. Então, é como se fosse uma limpeza mesmo no seu cérebro. Exato. E isso traz muito benefício, não só para a pessoa, mas para toda a equipe. Então, primeiro, se este líder não é um procrastinador, porque a liderança, a gente fala, é muito pelo exemplo, É isso aí. né? Ele precisa ajudar essas pessoas e mostrar quais são os benefícios, claro, de fazer as coisas, né, e não deixar para a última hora, e qual é o prejuízo que esta equipe está tendo com a atitude dessa pessoa, porque é um contexto, né? É a engrenagem, como a gente falou. Muito Ou bom. seja, ser transparente e ter uma comunicação assertiva, Perfeito. né? Ô, Dora, me empolguei aqui, você vai puxando minha orelha. Eu sei que a gente já está quase estourando o horário, se deixar aqui, eu Vira o faço dia, mais né? 2 Vira o horas dia. aqui, mas eu vi que a Thaís está aqui, Thaís de Paula, mandando no chat várias vezes. Falem sobre liderança e autoridade. Qual a diferença? Quer colocar alguma coisa para nós? Eu sempre falo que... Vamos lá, que eu vou complementando. Na nossa conversa aqui, futebolística que eu trouxe com o Arthur aqui no início, e falei, a autoridade ela tem um cargo formal. Então, o capitão de um time, ele tem a autoridade ali de conversar com o juiz, né? E o CEO de uma empresa, o diretor de determinada área, o Papa, ele é a autoridade da Igreja Católica. Agora, quando a gente fala de liderança, claro que ela pode ser construída, e aí Renata vai ter muito mais propriedade para falar, mas a liderança, ela é feita no dia a dia ali também, ela é conquistada pelo exemplo, pela comunicação, acho que é um pouco disso, né? É isso, e a autoridade, ela vem, né, de forma natural. É quase Depois, talvez uma consequência, Exatamente. seria o melhor exemplo, talvez, né? Pode ser, é isso. Agora, se você é um líder que tem um cargo e não tem essa autoridade, essas pessoas não te veem como líder. E o Você contrário pode- também é ruim, né? Sim. Se eu tenho autoridade porque eu fui colocado naquela cadeira, naquela liderança, naquela posição, Mas eu não mas tenho eu não essa tenho, postura, eu não exato. tenho uma postura de liderança, eu não inspiro o meu time, normalmente também está fadado ao insucesso. Exato. Exatamente. Tem muita gente que não tem uma autoridade e ele é líder. Isso aí. E o pessoal segue, escuta Sim. e vai atrás daquilo que ele fala. Né? Tanto para o bem quanto para o mal. Como diz os outros, tanto para o bem quanto para o mal. É aquela coisa, liderar é influenciar. Querendo ou não, você influencia. É isso E aí. aí A você gente tem que toma ter, cuidado. obviamente, É os isso. bons pensamentos aí, Sim, porque sim. senão a coisa desanda, né? Essa que é a ideia. É isso mesmo. Que mais que Sensacional, nós temos muitos aí? comentários e temos 2.200 pessoas na live Uau! neste momento. Uau! Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é super importante. Ontem a gente falou um pouquinho sobre burnout e tem uma pergunta aqui ainda sobre esse tema. Como um gestor deve driblar o caso de burnout em meio aos colaboradores que entregam resultado? Então, eu estou imaginando aqui nessa situação que tem um colaborador que esteja com burnout, mas que ele não quer que influencie os demais colaboradores. Eu acho que tem uma diferença aqui, né? Nossa, essa pergunta tinha uma tal de Daniela que ia responder muito bem. Nossa, não ia? perfeitamente. Daniela Moraes. Com certeza. Que entende mas bastante de saúde mental. é verdade. Não é? Mas, falando um pouco sobre essa liderança e esta pessoa, primeiro que este líder precisa perceber esse burnout, se essa pessoa já está com burnout, ele já deveria ter agido antes, né? E entender, conversar e ajudar essa pessoa. Porque não dá para deixar uma pessoa com burnout no meio ali do ambiente de trabalho, até porque é prejudicial, não é nem só para a equipe, mas para ela mesmo. E eu acho que aí vem a responsabilidade do líder para olhar para esta pessoa que não está bem, né, E o de burnout saúde. normalmente atinge aquele que mais entrega. Sim, sem dúvida. Geralmente é isso, né? Aquele comprometido é aquele que trabalha, é aquele que geralmente está sobrecarregado, Sem dúvida. não é? E o quanto esse líder precisa olhar para ele, não só para ele, mas para toda a equipe. Mas se tem um sinal de burnout, opa, pera lá, mas o que eu faço? Eu como líder talvez não saiba. Se você tem um RH, busque essa ajuda com esse RH ou qualquer apoio que você tenha, né, de psicólogo para orientar essa pessoa. Você não vai salvá-lo, você não vai curá-lo, isso é importante. Mas você tem a responsabilidade de identificar.
e de ajudá-lo para que ele busque ajuda. E a liderança, o líder, ele tem uma responsabilidade muito grande. Não só com burnout, mas se a gente percebe que um profissional sempre foi um bom profissional, sempre entregou bem e nos últimos tempos não está entregando, opa, pera lá. Ou na última semana, é conversar com ele. Puxa, eu estou vendo, e é conversar como, né? Estou vendo que talvez você não esteja, né, entregando, ou estou vendo que tem alguma questão, eu posso te ajudar? Talvez a pessoa não queira falar, mas é abertura. E você, como líder, está ali para ajudar aquela pessoa. Renata, tem aquela situação da sociedade do cansaço que o Bill Churran coloca, que é a sociedade da performance, a extensão da empresa dentro de casa, aquele negócio que você não para de pensar. Você também tem que pensar na sua saúde mental com relação a isso, porque não é só o trabalho. Não é você ser o workaholic que transforma você numa pessoa que vai ter burnout, mas uma sequência de eventos, né, incluindo cultura da empresa, que a gente falou ontem, liderança, a sua cabeça que inventa um monte de coisa também. Então não adianta botar a culpa nos outros, porque realmente existe todo um ecossistema que tem que ser levado em consideração, né? E isso envolve saúde mental diretamente. Sem dúvida. Não, você tem que saber o seu limite. Cara, para. É isso aí. Não vou sair daqui para frente. E a responsabilidade, mas às vezes o liderado, ele não consegue. Porque ele quer entregar, ele quer atender a expectativa do outro. E aí tem a função do líder de ficar de olho. Atropela ele mesmo. Né? Exato. E ele não consegue reconhecer, não é? Acho que esse é o resumo da noite de hoje, do encontro de hoje, porque parece até conflitante. Nós falamos hoje de trabalho remoto, híbrido, tecnologia, facilidade. Eu tenho hoje muito mais condições de entregar mais rápido, etc. Que aí alguns olham como oportunidade e outros olham assim, Renata está deixando de trabalhar 2, 3 horas porque ela está agora com a inteligência artificial, ela consegue produzir mais rápido. E a gente chega numa conclusão que temos a explosão de tecnologia, de flexibilidade ou de vantagens, e por outro lado a gente tem uma explosão de saúde mental, físico e mental. Não só a saúde mental hoje é uma pauta super importante, mas tanto físico como mental. E a gente comentou fora do ar, comentando uma pesquisa que saiu recente, mostrando, e a Renata traz esse dado. Eu vi uma pesquisa recente de uma consultoria que chama Conexa, colocando que 43% dos líderes não estão preparados para atuar com saúde mental. Então, para quem fez a pergunta, ele não está sozinho. Acho que, fosse para me atrever aqui numa resposta, acho que o primeiro ponto é ter escuta, ter percepção, ter empatia. E aí, Renata, profissional, trouxe, eu não vou conseguir resolver o problema, mas eu consigo ter empatia, eu consigo direcionar para um profissional, consigo reduzir, porque não adianta achar que eu vou bater a meta agora e depois eu vou perder esse colaborador. Pois é. Ou pode perder o colaborador de verdade mesmo, que ele vai ter um problema mental, vai ter que ser tratado, vai se afastar. E esse eu acho que é um ponto super importante de a gente falar sobre a indicação de profissionais, né? Você não é um amigo que vai te ajudar a sair dessa. Não é. São profissionais que são equipados, que estudaram para isso, que vão te ajudar nesse momento difícil. A gente teve uma masterclass, uma das últimas masterclass que a gente teve aqui no canal, da Cruzeiro do Sul Educacional, falando sobre saúde mental. Super importante se vocês quiserem relembrar esse assunto. E lembrando que amanhã tem masterclass também com a Mari com Y, falando de leveza e alta performance. Então é importante também lembrar que todas as masterclasses estão disponíveis no YouTube, nesse mesmo canal que vocês estão assistindo. Então acho que esse é um dado legal. Então assistam, compartilhem, divulguem, porque é um tema que a gente precisa atuar e ter esse cuidado constantemente. Em casa, com os filhos, com a empresa, com os colaboradores, com os liderados, com os pares. Então fica a dica aí, bem lembrado pela Dora. Ô Dora, mais uma vez aqui, 10ª vez que eu te furo na agenda, agora eu perdi o nome, mas a pessoa mandou aqui umas 10 vezes no chat perguntando assim, como falar, aqui ó, apareceu de novo, como chamar a atenção de um colaborador em particular? É o Luiz Eduardo, como chamar a atenção de um colaborador em particular? Então ele está repetindo essa pergunta, ele deve estar ansioso lá. Tô ansioso. Nos ajude aí. Bom, primeiro precisa entender o que é, se é um comportamento,
né, desta pessoa. Se é um comportamento, a gente fala, primeiro, sempre individualmente, evidente, né? Mas a gente precisa falar das consequências deste comportamento. E, gente, quando a gente dá um feedback, a gente precisa aprender a dar esse feedback, pensar, falando em comportamento e não em julgamento. E a gente acaba misturando tudo, né? Então, você, sei lá, está desorganizado. E aí a gente acaba identificando essa desorganização como aquela pessoa, e não é. A gente precisa observar, entender qual foi o comportamento, descrever este comportamento para esta pessoa e falar do impacto disso. Se é exatamente um comportamento, né? Eu não sei exatamente o que é. E falar um pouco mais sobre as expectativas. Você como líder, o que você espera dessa pessoa? A gente geralmente não faz isso. E às vezes a gente nem sabe o que o nosso líder, o nosso chefe, espera da gente. Sim. E também a gente pode provocar essa perguntinha, né, de vez em quando. É reflexível. Mas, exato, mas a gente como líder, a gente precisa falar para as pessoas o que a gente espera. Quais são as metas? Qual é o comportamento que a gente espera? Claro, um diálogo não é uma ditadura, né? Mas é uma conversa. E, quem sabe, e aí você precisa ser corajoso, perguntar para essa pessoa o que ela espera da sua liderança. Tenho certeza que você vai evoluir muito como líder. O Danilo emendou a pergunta aqui, Dora. Perguntou, e se o tempo, e se esse colaborador tiver mais tempo de casa do que você? Acho que muito similar nesse processo que você colocou para nós. Acho que, resumindo, Renata deu a dica da agendinha, anote antes de começar o feedback, preciso falar dessa atitude que ele precisa melhorar, vou sugerir essa melhoria aqui, essa ação, que aí você faz realmente um feedback estruturado, e aí, aproveitando que eu vi aqui, inclusive, perguntas de é minha primeira vez como líder, etc., talvez para nós já está na agenda, mas não custa relembrar. Claro. Feedback é a sós, é particular. Então, eu vou chamar a Renata na sala, posso tomar um café, etc., vou estruturar e vou passar. Não é aqui na live que eu falar, pô, Arthur, você podia ter feito não sei o quê. Pô, mas não é em público que eu vou externar o feedback. Nunca. Elogios pode ser sempre em público, nunca é demais. Mas feedback estruturado sobre o desempenho é... E acho que duas observações. Primeiro, gente, respeito, acima de tudo, né? Você como líder, você tem autoridade ali, você precisa ter respeito pelo outro. E a segunda coisa se eu vou dar um feedback, eu vou dar um feedback para ajudar a pessoa. Sim. Se é para matar cachorro, como a gente brinca aí, né? Não é o momento. Se você está com raiva, não é o momento de você dar esse feedback. Não faça, né? Não o faça. Você vai fazer pensando em ajudar essa pessoa. Aí, claro, se a pessoa ouvir ou não, aí é uma decisão dela. Mas a tua atitude precisa ser essa. E quando você entrar para um feedback, você vai pensar nisso. Eu vou ajudar a pessoa. Uma outra coisa, feedback em demissão. Esquece. É antes. É antes. Mas tem uma coisa boa para você lembrar toda vez que você for fazer um feedback, né? Para você separar julgamento, essas coisas todas. Porque quem julga acaba sentenciando. Quem sentencia aponta. E quem aponta tem 3 dedos contra ele. Tá? Então preste muita atenção nisso. Você está apontando para alguém, mas tem 3 te apontando, tá? É isso aí. Cuidado. É isso aí. E feedback pode ser, como a gente fala, um presente. Mas se você pensar em ajudar o outro. E não descarregar tua raiva aí, né, no processo. O Kaique está aqui repetindo também as perguntas, Dora. E aí, estou eu aqui ansioso. Então, na minha primeira vez como líder, com 25 anos, o que eu faço? Já posso dar uma dica para eles? Me seguir nas redes sociais que eu vou Cadê o arroba? Olha lá, é Renata Burgo. Renata Burgo. Arroba Renata Burgo, o Kaique. Até porque eu abro uma caixinha lá, eu acho que não vai dar tempo da gente conversar com todos, né? E tirar essas dúvidas. Sim. A gente vai falando e vai conversando ao longo do período, mais no Instagram, porque acho que fica mais fácil, né? Mas eu tenho LinkedIn e eu tô começando no TikTok. Tá vendo? Não é dancinha, é conteúdo. Ali, vai ser um negócio fantástico. Sem dancinha, gente, é brincadeira. Vamos lá, palavras finais? É isso, gente. Eu acho que a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu tenho uma última pergunta que eu acho que para fechar mesmo com todos os comentários. A liderança adaptativa, ela é muito importante para trazer mais ideias de autoconfiança e desempenho? Eu acho que com isso a gente consegue aí
fechar com chave de ouro a nossa conversa de hoje. Tá bom, vamos lá. Eu só não entendi, me explique melhor, se vocês puderem me ajudar. Autoestima para o líder, para o liderado? Autoconfiança para o Autoconfiança. líder. Autoconfiança. Autoconfiança. Autoconfiança, tá. Isso. Não, sem dúvida, né? Quanto mais a gente evolui como líder, mais a gente vai criando essa autoconfiança, né? E a adaptabilidade, não tem uma outra forma da gente liderar se não for desta forma, né? De se adaptar à situação, às pessoas, quer dizer, como é que o outro entende melhor, né? Eu acho que é a forma de liderar. E, claro, a gente nunca está pronto. Você que tem quantos anos de liderança? Posso nem falar, 20 anos 20 praticamente. anos. O que você acha? Que ainda falta? Eu não estou nem na metade da jornada e conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. Que bom, né? E não só, né? O que era você há 20 anos atrás como líder e hoje? O mundo Totalmente mudou. diferente, o mundo mudou, as equipes mudaram, as Isso aí. empresas mudaram, eu mudei. Exato. E olha a adaptação, né? É isso aí. Essa parte da liderança adaptativa, ela originou de uma escola de gestão de projetos que trabalhava muito com as dificuldades que a gente tem hoje no mundo de começar uma coisa e terminar essa coisa. E começou-se a se perceber que a liderança ela precisava estar ágil o suficiente, presente o suficiente e smart o suficiente para poder dar conta disso. Então, como é que é? Aquele negócio que eu falei no começo, que a gente até estava conversando com o professor Janones aqui. Gente, é assim, abrace o caos. Abrace o caos e aprenda com ele. Professor Janones, Renata, eu mesmo, a gente, quando tinha nossos 20 anos, a gente fazia uma quantidade de besteira muito maior do que a gente faz hoje. Mas a gente teve que fazer essas besteiras para poder aprender e não fazer novamente. Porque senão aí é outro problema, né? Então aprenda com os seus erros, porque é assim que as startups crescem, é assim que o mundo gira, é assim que as mudanças acontecem e que a humanidade evolui. Então você faz parte, nesse momento geracional, que tem 4, 5 gerações ao mesmo tempo no mundo, você está participando de uma coisa muito importante que é tudo ao mesmo tempo agora. Se acostume. Bem-vindo. Bem-vindo ao mundo onde todos somos líderes, todos somos agentes da mudança. Queria agradecer aqui Dora pela condução, todo o time da Educação Continuada, Ilana, Danner pela organização, junto com o nosso mestre Arthur, que brilha sempre em todas as frentes. Agradecer a Renata pela confiança, pela oportunidade dessa troca e que a gente sempre aprende. Agradecer a cada um de vocês, vamos continuar, mandei aqui o seu LinkedIn também, vamos continuar essas conversas aqui nas redes sociais. Sigam a Renata, sigam o Janones, sigam o Arthur. E pelo visto aqui, acho que a gente vai ter que trazer a Renata mais algumas vezes aqui, porque os assuntos estão rendendo aqui e as perguntas, então a gente vai prometer que em breve a gente faz mais algumas boas conversas aí contigo, se for possível. E mais uma vez, muito obrigado. Vai ser uma honra, E gente. sigam a Cruzeiro do Sul Educacional. Nós estamos com 70.100 pessoas, queremos virar 100.000. Vocês vão fazer parte disso com a gente, nós vamos comemorar todo mundo junto aqui, né, Janones? Mais o Instagram, mais LinkedIn, porque as informações estão todas lá, e mais Dora, para que todo mundo esteja atento aos próximos eventos, tá bom? É isso aí. Muito É bem. isso, gente. Muito obrigada por essa verdadeira aula que nós recebemos aqui hoje de vocês três. Foi realmente muito proveitoso, a gente realmente tem muito conteúdo, então assistam novamente, mandem para os seus amigos, para a sua comunidade, para que elas assistam essa fala, esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Lembrando a todos vocês que o certificado, a partir de agora, o formulário, fica disponível para vocês preencherem, para que o certificado seja enviado para vocês posteriormente, ok? Combinado? Não esqueçam de preencher com os seus dados de forma muito assertiva para que a gente consiga enviar os certificados para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa verdadeira aula que tivemos aqui hoje e aí fiquem ligados porque tem mais conteúdos vindo por aí. Um abraço e até mais!